Pronto. A partir de agora, nós estamos gravando nossa reunião, nosso encontro, né? E neste encontro eu quero falar um pouquinho para vocês do nosso curso e como serão as atividades previstas, né, para o nosso curso. Eu fiz uma apresentação no Moodle, inicialmente, colocando os assuntos, mas não cheguei a fazer uma apresentação pessoal, virtual com vocês, né? Porque o momento agora é à distância. Então, meu nome é Cláudio, eu sou professor do Departamento de Administração e eu sou atualmente vice-coordenador também do curso de Administração. Eu ministro as disciplinas de Administração Financeira 2, mas também ministro a disciplina Financeira 1 e a disciplina de Administração Básica, né? Introdução à Administração, Fundamentos da Administração, para os demais cursos que solicitam a disciplina de administração para o departamento de administração. Atualmente, né, a previsão da minha disciplina é na quarta-noite, quando voltar ao calendário normal, mas com o novo curso de administração, nós tivemos uma mudança, né, na estrutura do curso. Nós teremos mais disciplinas voltadas aí para a área financeira. Nós só temos 2 disciplinas no currículo antigo, que é Administração Financeira 1 e Financeira 2. E com o novo currículo, nós teremos disciplinas que é para avaliação de empresas, finanças de curto prazo, finanças de longo prazo, mercado financeiro e análise de investimentos e uma parte mais quantitativa. Então, nós estamos ampliando o leque de disciplinas voltadas para a área financeira do curso de administração e, caso vocês se sintam à vontade ou queiram obter mais conhecimentos nessa área financeira, podem estar cursando a disciplina como optativa e não tem nenhum problema, desde que tenha vaga, né? Porque esse período agora suplementar, a vaga não deu para quem quis. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente o plano do curso. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Se não estiverem vendo, fala no áudio, porque eu estou sem ver o chat agora no momento, ok? Como ninguém se pronunciou, então está aparecendo. Certo. Então, o nosso curso é um curso de 30 horas. Nesse curso de 30 horas, eu quero apresentar para vocês uma maneira de não... São 10 semanas, né, que nós temos de curso. Então, para ser uma coisa mais suave para vocês, eu estou fazendo esse curso com conteúdos semanais, mas que quando chegar já no final das últimas semanas, no mês de julho, eu espero terminar no final do mês de julho para que isso não fique pesado para vocês, porque eu sei que no início de agosto vai ser o término das disciplinas dos componentes curriculares. Então, a ideia é que eu já lance o conteúdo, ou poste vídeos aqui para vocês, para que não coincida com o calendário de provas. Além disso, a ideia é a gente estar utilizando a plataforma Moodle, já que ela é a nossa área de curso. Então, toda segunda-feira eu vou estar lançando o material da semana, e é um material de leitura, fazer aqueles exercícios, assistir o vídeo. Assim fica uma coisa mais suave, para não jogar todo o conteúdo e ficar uma coisa sem interação. Então, até esse encontro de hoje está nesse sentido de dar uma folga para vocês, para não ficar sempre só lendo. Tem os exercícios das outras disciplinas, então é uma forma de vocês irem aprendendo com calma e fazer uma absorção melhor do conteúdo a ser passado. Então, como é que é o nosso curso? São 3 módulos, né? A primeira unidade é a unidade que nós estamos trabalhando mais o conceito básico,
o que que a gente pode fazer com a calculadora, quais são as teclas, qual é a função de cada uma das teclas, como inserir números e por aí vai. Nessa nossa unidade 2 e 3 é a parte que nós vamos trabalhar mais com cálculos. Então, minha ideia é fazer uma apresentação do conteúdo e ir fazendo exercícios em relação a cada um dos conteúdos. Então, na aula de hoje, eu já vou fazer uma apresentação de falar um pouco de taxa de juros e falar também da função calendário que a gente utiliza na HP 12C, além de que nós vamos, nas próximas aulas, comentar sobre como fazer a transformação de taxas, calcular taxa de juros simples, composta, fluxo de caixa, por aí vai. Então, é muito conteúdo que a gente tem para frente, mas que a gente vai levar de uma maneira confortável para vocês. E a terceira unidade, que é um conteúdo que é parte do que a gente vê lá em Administração Financeira 2, que são técnicas para análise de investimento. Então, vamos demonstrar para vocês aqui como calcular na HP esse nosso processo, calcular de payback simples, médio, VPL, TI. Tem outras técnicas, mas vou me concentrar mais nessas técnicas que são mais utilizadas. O nosso curso é uma questão mais de participação, né? O processo de aprendizagem. Nós temos os questionários em que a gente faz a apresentação e, sabendo que a média na UFPB é 7, nós estabelecemos essa pontuação de 70 pontos para a nota final. Os testes, eles têm duração em média de 40, 45 minutos, dependendo do tamanho, né, de cada um dos testes. E vocês podem estar realizando a avaliação 2 vezes. Se você, na primeira vez, se deu ruim, deu mal na prova, tirou uma nota baixa, você pode refazer o teste e assim podendo estar melhorando sua nota. Então, nos testes, fica a maior nota, né, que você tirar como a pontuação para obter o certificado. O certificado, ele vai ser emitido, pelo SIG Eventos. Então, ao final da participação, eu vou estar fazendo a computação de quem está participando efetivamente do curso e, assim, emitir o certificado para vocês, está encaminhando por lá o certificado para vocês, certo? Vamos aqui. Cadê? Eu queria fazer uma apresentação para vocês, que eu vi que tiveram algumas dúvidas em relação... Que tiveram algumas dúvidas em relação aos exercícios colocados no módulo 1 e no módulo 2, né? Principalmente no módulo 2, que foi o exercício que nós iniciamos. Apenas 2 questões que tiveram dificuldades, mas caso vocês mostrar aqui para vocês, só um instante. Estou conseguindo mexer aqui. Questão 9, parte 2. Vou procurar aqui a questão. Só um instante, Yasmin. Vou procurar a questão e apresentar para vocês. Então, eu vou apresentar novamente a minha tela para vocês, para que vocês possam ver a questão.
A questão 9 que você fala, essa questão do concurso, vou abrir ela. Só um instante, está carregando. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 compareceram. É essa? Eu acho que eu sei qual é a questão. Deixa eu botar aqui. Deve ser a que tem o percentual de ricos, né? Deixa eu ver aqui. Do censo. Essa então, é a questão do censo. Vamos lá. Muita gente errou ela. Eu vou pegar e vou jogar aqui na tela maior. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Então, segundo os dados apurados do censo, uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que tiveram algum rendimento em 2010. A renda mensal foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total do rendimento dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Então, o que ele vai falar aqui? Qual a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa de 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa de 10% mais pobres? Então, eu vou parar aqui a apresentação e vou mostrar aqui minha outra câmera para vocês como a gente resolver isso. Só um instante, pessoal, aqui eu tenho que me organizar para mostrar tudo aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela agora? Não. Estou falando a minha câmera. Aqui, ó. Eu tô vendo só a sua mão agora. Pronto, é isso mesmo que eu quero. Então, vou pegar aqui a informação. O que acontece? Nessa questão, nós temos a seguinte situação. Foi feito um censo em 2010 e ele colocou que a renda da população é R$ 1.202. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. R$ 1.202. Ele falou o seguinte, olha, quem é pobre é 1,1% de R$ 1.202. Quem é rico, a renda de quem era rico é 44,5% de R$ 1.202. Ao final, ele pede o seguinte, qual a diferença da renda de quem é rico e do pobre? Certo? Então, como é que a gente pode estar calculando isso? Para a gente estar calculando na nossa calculadora, a gente inicialmente faz a limpeza da memória, apertando F-Head,
O valor que eu tenho como base é o 1.202. Como ele é o valor base, eu boto Enter. E eu tenho aqui duas situações, 1,1% e 44,5%. Então, como é que eu faço para calcular isso? Eu vou pegar 1,1%, peraí, 202, 1,1%. 1,1% de 212. Dá 13,22. Esse valor eu posso armazenar aqui na nossa calculadora. E o 1.202, eu pego novamente 44,5%. Dá 534,89. Como eu já tenho salvo na memória zero aqui esse valor, eu vou pegar 534,89, dou Enter, RCL0, opa, foi RCL1, RCL1 eu recupero o valor que eu tinha, faço a diminuição entre eles, poxa, por que não apareceu? RCL1, faço a diminuição entre eles, eu encontro 521,66. Então, o rico menos o pobre deu 521,66. Quando a gente pega lá o gabarito, agora voltando na nossa questão, a resposta é a letra E, 521,67, que no caso é quando eu aproximo duas casas decimais. Ficou claro, Yasmin? Sim, professor, obrigada. Pronto, pessoal. Então, vamos voltar aqui para... É uma questão mesmo só de você fazer uma interpretação, né? Não é tão difícil assim. Ela é mais complicada. Se eu não me engano, ela foi até uma questão do Enem, que eu retirei essa questão para mostrar para vocês como foi calculado, né? Como foi feito o cálculo dela. Então, voltando aqui, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho hoje da parte do módulo 2. O módulo 2 inicia... É bem simples, né? A gente vê a questão grande e fica nervoso. Muita gente ficou nervosa. Então, o que acontece? Se puder... O questionário 2 ou o questionário 1? O 2, certo. Eu falei no início da aula que eu vou ampliar o questionário 2 até o dia 24. Sexta-feira. Não. 24, hoje é 22, 29... 25. Vou liberar até sexta-feira. Até sexta-feira. Quarta foi o módulo 1, para quem perdeu. Módulo 1, parte 1 até quarta. Módulo 2, parte 2 até sexta-feira. Ok? Professor, Oi. no meu questionário eu estava olhando aqui e a questão 3, para mim, é aquela, na contabilidade, a técnica de análise horizontal, tal. Aí eu coloquei verdadeiro. Quando eu olhei aqui, a resposta certa é verdadeiro. Porém,
Tá zero. Tatiane, eu não sei se você olhou hoje, mas eu fiz a correção dessa questão ontem, porque como eu estava na hora de salvar o gabarito, eu deixei tudo ok, mas ficou salvo lá a resposta. Então, quem fez, e até uma coisa que eu ia falar para vocês, acabei esquecendo, que eu fiz a correção da questão, e quem tinha ficado com 0 ganhou 1 ponto, e quem estava com 1 ponto, porque marcou errada, eu fiz lá a correção, certo? Eu vou olhar o seu caso, mas eu creio que eu tinha corrigido a sua pontuação, certo? Mas ao final Ainda tá aqui, que eu tô olhando, mas eu acho que o senhor olha depois. Ao final da aula eu olho e faço essa correção, tá bem? Não vou prejudicar vocês, não. E aquele caso, se a pessoa quiser fazer novamente o questionário e corrigir a resposta, não tem nenhum problema, são 2 tentativas. Eu vi que a maioria só fez uma tentativa, então tem a possibilidade de refazer o questionário. Então vamos aqui para os slides de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de taxa de juros e capitalização, né? Que é quando a gente fala capitalização simples, capitalização composta. Antes de iniciar esse assunto, eu queria aqui apresentar para vocês uma situação hipotética, né? Para a gente estar imergindo, né, nessa temática de juros. Eu costumo trazer nas minhas aulas esse exemplo aqui. Tem 2 empresas, a empresa X e a empresa Y, e elas têm R$200 para receber, cada uma. A empresa X, ela deve receber seus R$200 daqui a 30 dias, e a empresa Y vai receber esse valor daqui a 360 dias. Então, nós temos, as empresas têm o mesmo valor a receber. Mas será que os R$200 da empresa X, eles são equivalentes aos R$200 a serem recebidos pela empresa Y? Então, esse é um questionamento que a gente faz, e eu faço em sala de aula, né, que todo mundo fica se questionando, fala assim, uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas a resposta para esse questionamento é, os R$200 da empresa X, ele não tem o mesmo valor para os R$200 da empresa Y. Por que isso? Por causa de uma das leis da finança, né, que a gente traz. Primeiro conceito, primeira lei das finanças é a questão do valor do dinheiro no tempo. R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. Esse é o lema, né? $1 hoje vale mais do que $1 amanhã. A gente observa que esse conceito é uma lei, porque você pode pegar R$1 hoje e investir, e em cima desse investimento vai ter uma taxa de juros que vai remunerar esse dinheiro, e com isso, R$1 recebido hoje, daqui a 360 dias, ele vai estar valendo, digamos, R$1,10, R$1,20, vale mais do que R$1 quando a pessoa for receber. Então, esse é um tema bem interessante que eu falo para vocês. Não só voltado para a empresa, mas para a finança pessoal. Todo mundo se preocupa em educação financeira, né? O tema que está em alta no momento, principalmente agora nessa pandemia, que a gente vê muitas empresas quebrando, pessoas passando dificuldade financeira, e surge aquele momento assim, poxa, eu devia ter guardado dinheiro, devia ter juntado dinheiro, devia ter investido para poder ter dinheiro nesse período de crise. E o valor do dinheiro no tempo mostra isso. Quanto mais eu for depositando, maior vai ser o dinheiro que eu vou ter guardado, e isso gera uma quantia que vai ser maior do que a soma dos valores que eu depositei. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo para vocês
quando o real foi implantado. Foi em 1994, e em 1994 um litro de leite custava 52 centavos. A gasolina naquela época era 55 centavos, então você enchia o tanque com 20 reais, 40 litros, né? Você enchia um tanque de um carro. Tinha tanque de carro que você com 5, 20 reais você enchia o tanque de um carro. E, para vocês saberem, um Gol, o carro mais barato lá na época, custava R$ 7.243. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo poder aquisitivo, poder de compra, por conta da inflação. A inflação foi explicado, né, em relação a ela é o poder de compra, os preços vão aumentando ao longo do tempo. Então, você vai perdendo seu poder de compra em virtude do aumento dos preços dos produtos, influenciados diretamente pelo consumo. Então, a gente tem um índice no mercado, que é o IPCA, que reflete a inflação no Brasil. Então, a inflação foi aumentando ao longo do tempo e, com isso, foi corroendo o poder de compra do consumidor. Hoje em dia, se você vai no supermercado, você vai gastar, em média, no leite R$ 3,99. O combustível já aumentou para R$ 4,60. E o carro mais barato hoje que você pode encontrar na concessionária custa em torno de R$ 30 mil. Então, os preços vão crescendo ao longo do tempo por conta da inflação. E se a pessoa não guarda dinheiro, não se protege em relação a essa inflação, ela não consegue comprar aquilo que ela comprava anteriormente. Se eu for demonstrar o efeito, né, da inflação sobre o preço, nós temos que antigamente a gente poderia comprar uma Coca-Cola de 2 litros a R$ 3,50. 6 anos depois, esses R$ 3,50 a gente comprava uma garrafa PET de 500 ml, e hoje em dia a gente compra essa mesma Coca-Cola, só que é uma quantidade menor, uma latinha de 350 ml. Então, o que a gente tem envolvido nesse procedimento? A inflação, que vai aumentando o preço do produto, diminuindo o poder de compra do consumidor, e fala a questão também do rendimento. Nós tratamos um pouco de investimentos em Financeira 2 e eu falo para o pessoal, olha, você tem o seu dinheiro, se você não investir ele em investimentos que dão um rendimento superior ao seu poder de compra, à inflação, você vai perder dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro. Eu estava vendo até hoje uma postagem e o pessoal fala assim, não, você guarda dinheiro na poupança. Mas aí você pensa, qual o rendimento na poupança hoje, né? Nós temos uma taxa básica de juros, que é a Selic, que ela está remunerando 2,25% ao ano. A poupança rende 70% da Selic. Então, você vai estar ganhando lá 1,5% ao ano, em torno disso, 1,5%, 1,8%. Então, você fala assim, poxa, a inflação no período é em torno de 4%, 3%. Então, você ganha 1%, só que a inflação está 3%. Então, você está perdendo 2% aí no seu dinheiro. Então, tem que ter essa preocupação quando você vai fazer determinado investimento. Quando a gente vai trabalhar agora sobre o valor do dinheiro no tempo, nós temos alguns conceitos básicos, né? Que envolvem capital, ou seja, a gente vai ver em algumas questões, alguns livros, fala assim, olha, o capital é aquele dinheiro que a pessoa tem disponível para realizar determinada operação. Você vai poder encontrar na literatura, nos livros, falando assim, olha, o capital pode ser também chamado de valor principal, valor inicial, valor presente, os mais comuns, né,
que você utiliza para dizer assim, olha, o dinheiro que eu tenho disponível hoje, no momento da operação. Fora isso, você vai ter um montante, ou que alguns de vocês já viram matemática financeira, é o valor futuro que eu vou ter desse meu capital depois de aplicar uma determinada taxa de juros. Os juros é a remuneração obtida pelo uso do capital, ou seja, a diferença que eu tenho ao longo do tempo entre o montante e o capital que eu investi, ou seja, toda aquela remuneração, todo aquele valor que fez com que o valor do meu capital ele aumentasse. E os juros, quando a gente trabalha com ele, a gente tem que pensar o seguinte, olha, se eu quero uma educação, se eu quero ter uma liberdade financeira, se eu quero ser independente financeiramente, eu tenho que fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Então, como é que eu vou fazer isso? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês está um pouquinho embaçada, mas porque ela era pequena, mas está escrito, os juros podem ser vistos de duas maneiras. Uma despesa, quando se pega emprestado um capital e se paga juros, ou receita, quando se empresta um capital e recebe juros. Então, o que a gente tem que fazer com relação ao nosso dinheiro? Fazer com que ele seja uma fonte de capital que gere receita para a gente. Então, a ideia é você fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você e lhe gere rendimento. Como isso? Fazendo investimentos. Gastando menos, né? Guardando ou poupando dinheiro, e com esse dinheiro poupado fazendo ele render juros. Então, os juros vai ser uma receita daquilo que você tem investido. Por isso, vocês devem ter essa preocupação com relação ao futuro, porque a gente observa mudanças na nossa economia. Você vai se aposentar daqui a 30, 40 anos, e se depender do governo, você vai receber só o teto do INSS, em torno de R$5.000, se você pagar a alíquota máxima. E você, ao longo dos anos, ganhar muito dinheiro. Então, se você não se preocupar em guardar dinheiro, em fazer com que esse dinheiro gere rendimentos para você, lá na frente você pode passar por uma certa dificuldade. Até falo para alguns alunos a questão assim, olha, você quer guardar dinheiro, você quer ter uma aposentadoria boa, você tem que economizar a partir de hoje. E não importa a quantidade, pode ser 50, pode ser R$100. A ideia é que quanto o maior valor que você for juntando, o rendimento sobre ele também vai crescendo. Então, é que nem uma bola de neve. Você começa com pouco e, à medida do tempo, esse pouquinho vai crescendo, né? Voltando aqui para os conceitos básicos, quando a gente trata do valor de dinheiro no tempo, nós temos também o prazo, que é o tempo em que esse juro vai ser calculado, chamado também de período de capitalização, em que a gente pode ver em algumas questões com a taxa de juros ao dia, ao mês, bimestre referente a 2 meses, a 3 meses, 6 meses e durante o ano. Nós temos, com esses cálculos de datas, algumas situações. Algumas questões trazem o calendário civil, que é referente a 365 dias, e o calendário comercial, que é referente a 360 dias. A HP, você tem como fazer os cálculos do calendário civil e do calendário comercial. O calendário comercial, que tem 360 dias, o cálculo da HP é uma aproximação que ela faz para esse período. E o calendário de dias úteis, não tem como você fazer com a HP, só se você fizer alguma programação nela para estar inserindo essa informação, esse cálculo, né? Outra informação que a gente viu, a gente falou de juros em relação à remuneração. Nós temos a taxa de juros, que é a razão entre o valor que eu tenho e os juros que foi aplicado
os juros e o valor que eu peguei emprestado eu apliquei. Então, a gente fala assim, olha, a poupança, ela rende uma taxa de juros de 1,5% ao ano. Então, essa é a taxa de juros. A taxa de financiamento, ela rende de casa, né, 8% ao ano. Então, vocês podem estar encontrando na literatura algumas informações relacionadas, tipo AD, AM, AB, AT, que é só a representação de ao dia, ao mês, ao bimestre, trimestre, semestre e, por último, ao ano. Quando a gente for estar trabalhando esses cálculos de prazo e taxa de juros, vocês têm que ter a noção da seguinte situação. Se a minha taxa de juros ela está ao dia, o prazo, né, o tempo que eu vou ter que colocar a informação na minha calculadora, ou qualquer cálculo que eu fizer, tem que também estar ao dia. Eu não posso ter uma taxa de ao dia e o prazo para aplicação em meses. Eu tenho que fazer essa transformação, porque senão meus cálculos não vão ser corretos. Então, geralmente, vocês podem encontrar questões em que tem a taxa anual e você quer saber quanto representa essa taxa mensal ou quanto seria essa taxa em dias. Então, a gente vai estar vendo isso a posteriori, como está fazendo essa transformação de taxas, né, que são chamadas taxas equivalentes. Por fim, um conceito que a gente tem que é importante para essa análise do valor do dinheiro no tempo é o fluxo de caixa e a linha do tempo. O que quer dizer cada um deles? O fluxo de caixa representa essas movimentações financeiras. A gente representa em um eixo horizontal e que tem o tempo, né, o prazo e os valores que a gente recebe ou desembolsa nesse período. Então, uma representação do fluxo de caixa, nós temos aí a nossa linha do tempo. Ela pode colocar os valores no período de meses ou anos. Nessa figura, nós temos aí menos 10 mil, 3 mil, 5, 4, 3 e 2. O que a gente tem que entender do fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele representa uma entrada ou saída. Então, quando eu tenho um valor negativo, ele representa uma saída de dinheiro, um desembolso. O que quer dizer isso? Que eu, Cláudio, peguei 10 mil reais e paguei o banco ou fiz um investimento comprando uma máquina. Então, o sinal negativo representa uma saída de capital. No ano 1, 2, 3, 4, 5, a gente vê que há entradas de dinheiro, ou seja, são valores positivos. Então, quer dizer, eu fiz um investimento inicial de 10 mil reais e nos anos 1 ao 5 eu tive entrada de capital. 3 mil no ano 1, 5 no ano 2, 4 mil no ano 3, 3 mil no ano 4 e no ano 5 eu tive a entrada de 2 mil reais. Então, o fluxo de caixa ele pode ser representado na linha do tempo e fica melhor você estar utilizando essa linha do tempo que você tem como visualizar o projeto, né, que você está trabalhando. Uma outra maneira de você estar trabalhando com o fluxo de caixa é você fazer com setas. Nós vimos aqui só valores negativo ou positivo, mas a gente pode fazer com setas representando para baixo saídas de capital e para cima entradas. Mas como assim? Tem esse exemplo aqui, uma pessoa fez um empréstimo em um banco de R$1.000, pagando no final de 6 meses 1.200. Como é que eu iria representar isso com setas? Então, quando eu tenho uma entrada de capital, uma seta para cima, e quando eu tenho uma saída, uma seta para baixo. Então, você observa aí que não precisou colocar o valor negativo. Quando há uma seta para baixo, a gente já sabe que significa um desembolso de capital. A memória da HP,
ela funciona dessa maneira, com valores positivos e negativos. Se eu coloco para a calculadora que o valor é positivo, representa para ela que há uma entrada de capital. Se eu coloco um valor negativo, representa uma saída de capital. Vocês podem ver aqui um outro exemplo, do ponto de vista do banco. Ou seja, o banco emprestou 1.000 e, ao final de 6 meses, recebeu o pagamento 1.200. A seta para baixo representando R$1.000, uma saída, e 1.200 representando uma entrada. Você observa também que o desembolso ocorreu na data zero e após 6 meses a gente teve aí o recebimento. Por fim, a gente tem aqui um exemplo prático, né? O investidor aplicou 6.000 e resgatou 6.320 após 3 meses. Como é que a gente pode representar esse fluxo de caixa? Na data zero, colocou R$6.000 em um investimento. Após 3 meses, nós temos ali um recebimento de R$6.320. Essa apresentação de entradas e saídas, o fluxo de caixa na linha do tempo é bem simples e bem didática. Creio que vocês, quando estiverem fazendo alguma questão no seu dia a dia, seja no curso, no curso de vocês, em componente curricular, se você desenhando e visualizando o fluxo de caixa através da linha de tempo, fica mais fácil você responder qualquer questão. Então, hoje nós vamos trabalhar um conceito que são as funções de calendário na HP. Antes de entrar na taxa de juros simples e taxa de juros composto, eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades da HP12C, né? Que é bem interessante. E o que seria essa função calendário? A função calendário, ela vai ser utilizada pela HP para fazer cálculos referente a datas. Eu quero saber quantos dias há entre duas datas, ou se eu quero calcular uma data futura ou uma data passada. A HP ela permite estar calculando isso, e vocês podem observar aí na calculadora de vocês, tem 2 teclas. Essa tecla que tem X em cima do Enter, ela tem embaixo uma função escrita em azul, que é um triângulo DYS, que representa a variação entre dias. Então, como já abordado inicialmente no curso, para você ter acesso a essa função secundária, você deve apertar inicialmente a tecla G, né, que é a tecla azul, e em seguida essa tecla variação de dias. E na tecla CHS, em que nós mudamos o sinal de um número, para dizer se é positivo ou negativo, nós temos date, que com essa tecla a gente pode calcular uma data futura ou uma data passada a partir de uma data inserida. Vou fazer esses exemplos para vocês posteriormente. Então, como eu já disse para vocês, a gente pode calcular a quantidade de dias entre 2 datas, uma data futura e uma data passada, e também posso saber qual o dia da semana referente a uma data futura ou uma data passada. O que tem na HP? Vou mudar aqui, vou parar a apresentação e vou mostrar para vocês. Acho que dá para fazer aqui. Eu queria que quem estivesse com HP fosse me ouvindo e já dando uma visualizada, e depois eu mostro a calculadora para vocês pela minha câmera. Mas o que acontece? Se você observar
embaixo do número 4 e do número 5, nós temos duas inscrições em azul, que é D.MY e M.DY. Então, quando eu coloco aí, D é o dia, M é o mês, Y é o ano. O que é o padrão de fábrica na calculadora é M.DY, que é referente ao calendário americano, né? Lá o mês vem primeiro, depois o dia, em seguida o ano. No Brasil, nós utilizamos a notação dia, mês e ano. Então, como é que eu faço para fazer a alteração entre essas datas, né, esse formato de datas? Se eu quero colocar o padrão mês, dia e ano, eu vou apertar a tecla G, tecla em azul, e em seguida apertar o 5, né, que embaixo tem M.DY. Feito isso, o visor não vai ter nenhuma informação, vai ficar limpo o visor, e significa que quando eu colocar uma data, eu vou ter lá especificando que o primeiro número vai ser o mês, em seguida eu vou ter o dia e, por fim, o ano. Mas se eu quiser usar o padrão brasileiro, dia, mês e ano, eu vou apertar a tecla azul G e, em seguida, o número 4. Quando eu faço isso, vai aparecer no canto inferior direito o nome, né, as letras D.MY, representando dia, mês e ano. E como é que eu faço aqui para estar utilizando essas datas na HP? Os dias vai do dia 1 ao 31, o mês de 1 a 12, janeiro a dezembro, e o Y a gente tem que colocar a data com 4 dígitos, que a calculadora ela permite calcular datas de 1582 a 4046. Então, a gente pode calcular a variação de datas nesses valores. Eu falei para vocês também que a HP ela permite dizer qual é o dia da semana. Então, a configuração básica é: primeiro dia da semana é segunda, e ficou cortado aí nosso slide, mas dia 1, segunda, dia 2, terça, dia 3, quarta, dia 4 é quinta, 5 é sexta, 6 é sábado e 7 é domingo. Então, ela permite você estar calculando essa variação entre datas, e no visor ela apresenta o dia da semana, né, que a gente está buscando. Então, como é que a gente vai estar trabalhando com essas datas, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo na prática, como a gente pode estar fazendo isso. Vocês têm alguma dúvida? Ok. Então, vamos ver aqui. Estou apresentando para vocês a calculadora. E vou fazer aqui alguns cálculos para vocês. Como é que eu faço para inserir uma data, né? Eu já coloquei aqui o padrão dia, mês e ano. Como eu falei para vocês, se eu quiser alterar, G5 tá mês, dia e ano, padrão americano, padrão do Brasil, dia, mês e ano. Como é que eu faço para inserir uma data? Digamos que eu quero colocar a data de hoje. Hoje é dia 22/6/2020. Eu tenho aqui no meu visor dia, mês e ano. Então, como é que eu faço? Vocês observam que
após o D, nós temos um ponto. Então, isso significa que, para eu inserir o dia, eu tenho que colocar um ponto após a data. Então, 22, ponto, o mês, 6, com 2 dígitos, e o ano são 4 dígitos. Então, eu coloco 2020. Feito isso, eu coloco Enter, e a data ela está inserida na memória. Vocês podem observar aí que a minha data só tem 2 números após a vírgula, né? Então, para eu deixar tudo ok, eu aperto F e o 6, aí eu posso ver a data por completo. Eu estou vendo o chat, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar lá, tá bom? Eu vou falando aqui, mas estou acompanhando o chat. Aí vamos fazer aqui a seguinte situação. Eu fiz a introdução de uma data no padrão brasileiro. Se eu quisesse colocar no padrão americano, eu aperto F-Reg para limpar a memória, coloco o G5, agora o mês vem primeiro, 06.22, 2020, em que eu tenho mês, ponto, dia e o ano. Dou Enter, aparece no meu visor a data referente que foi inserida, né? Só para exemplificar para vocês. Mas vamos trabalhar com o padrão brasileiro. Então, o que eu posso fazer com ele? Vamos calcular a distância, né? A quantidade de dias que eu tenho entre duas datas. Eu só ajeito aqui, pessoal. Pronto. A quantidade de dias que eu tenho entre duas datas. Vamos fazer aqui um exemplo. A UFPB entrou de greve não, entrou de recesso por conta da pandemia, dia 17 de março de 2020. Então, 17, Enter, 03, 2020. Essa foi a data que a UFPB teve a sua paralisação das atividades presenciais. Então, como é que eu vou estar trabalhando o cálculo entre duas datas? Eu vou pegar, como eu falei para vocês, e utilizar a tecla G, variação de dias, para saber quantos dias foram de 10 de março até hoje, 22/6. Então, já inseri a primeira data, já deu Enter, né? E hoje, 22.06, 2020. Para eu saber a quantidade de dias, eu vou apertar agora G, variação de dias. Ela vai processar. Então, nós estamos aí em atividades remotas há 97 dias. Então, a calculadora ela já apresenta a quantidade de dias, mas não transforma isso para meses, né? Aí você teria que dividir por 30. Fiz a diferença entre 97 dias. Se eu quisesse saber a data passada, né? Eu sei que a gente está parado, digamos, 97 dias. Eu falo para você, olha, hoje é dia 22 de junho de 2020 e a UFPB está paralisada em atividades presenciais durante 97 dias. Qual foi a data em que ela... Já vai, eu respondo em relação ao bissexto. Qual foi a data em que ela entrou em paralisação? Então, eu vou inserir a data de hoje, 22/6 de 2020, dou Enter, e como a data ela está paralisada há 97 dias, eu vou colocar aqui, ó, 97. Como é a data para trás, eu mudo o sinal e
para eu saber qual foi o dia, eu venho aqui em GDate, né? Ela vai me dizer a data passada. Então, eu venho aqui em GDate, ela vai processar e está informando aí, 17 de março de 2020. E vocês podem observar no canto direito a informação 2, o número 2. O que representa esse 2? Representa o dia da semana. Então, 1 é segunda, 2 é terça-feira. Então, a UFPB paralisou suas atividades presenciais no dia 17 de março de 2020, numa segunda-feira. Vamos ver aqui, repetir novamente essa parte. Então, vamos lá. Vamos ver só o seguinte, ano bissexto. A HP, ela está em toda a programação das datas, certo? Se é ano bissexto ou não. Então, você pegando uma data que tenha 29 de fevereiro, ela vai computar. Vou fazer novamente esse exemplo. Eu falei para vocês, seguindo a seguinte situação. Surge na notícia, a Universidade Federal, no dia 22 de junho, está parada em atividades presenciais há 97 dias. Qual foi a data em que ela entrou nesse trabalho remoto? Então, como é que eu faço para calcular isso? A função G, variação de dias, ela é utilizada para duas datas diferentes. O exemplo que eu fiz, a 22 de junho e 17 de março. Mas se eu quero encontrar uma data futura ou uma data passada, eu vou utilizar a função date, certo? Então, eu insiro a data de hoje, dou um enter, e eu quero, a informação foi 97 dias, né? Então, 97 dias para trás, eu vou pegar 97 CHF. Para eu encontrar qual foi a data, eu venho em G, date. E aí a calculadora vai processar 17 de março de 2020. O 2 representa o dia da semana, que é terça-feira. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Quantos dias já percorremos nesse ano, né? 22 de 6 de 2020, enter, inserir a data. Qual é a data inicial, né? 1 do 1, 1 do 1, 2020. Para eu calcular a variação percentual, a variação entre dias, 173 dias já se passaram ao longo do ano. Se eu quiser saber qual foi o dia da semana, né? 22 de 6 de 2020. Então, enter. 173 dias. 173 dias para trás, GDate, ela vai me informar que o dia 1 de 1 de 2020 foi no dia 3, que foi uma quarta-feira. Se você quiser saber o dia que você nasceu, você faz só esse cálculo, né? Você bota inicialmente a variação de dias e em seguida calcula para trás qual foi a data, né, que você nasceu. Ela vai dizer se foi de segunda a domingo. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Professor, o 1 representa segunda ou domingo? Eu perdi esse pedaço aí. Segunda-feira. Tá, ok. Segunda-feira. Essa parte de cálculo com HP para essas datas, ela é bem simples. O ano bissexto, se eu não me engano, foi 2018, foi isso? Alguém sabe me informar?
2020 foi bissexto? Foi, 2020 foi bissexto. Então, vamos ver aqui se entra, né, na calculadora. 1/1, 2020, enter, 29/2, 2020. 59 dias. 2020 foi um ano bissexto, a gente pode até fazer um outro cálculo para confirmar. Nós temos 1/1 de 2020 e 1/1 de 2021. Vamos calcular a variação de dias. Provavelmente ele vai dar 366 dias. Olha, um ano bissexto. Certo? Então, como na memória dela já está armazenado todo esse processo, todas as datas até 46, né? Um ano de 46. Então, os anos bissextos já estão programados aí na memória da calculadora. Com relação à aula de hoje, deixa eu mudar aqui. Só um instante, pessoal. Pronto, agora vocês estão me vendo. Com relação à aula de hoje, eu ia a apresentação só dessa parte do valor do dinheiro no tempo e do cálculo com datas. Eu vou fazer alterações no nosso questionário, na parte 1, que eu vou prorrogar até quarta-feira, e a parte 2 até sexta, certo? Para vocês, quem não teve oportunidade, fazer a atividade, porque conta, certo? Todas as atividades que eu coloco lá, elas contam para pontuação, para obtenção de certificado. Quem tiver dúvida e for lendo o material, vocês podem estar acessando o fórum de dúvidas e encaminhando lá. Todo dia eu estou verificando a participação e quem está com dúvida. Pode encaminhar e-mail também, não tem nenhum problema, eu verifico lá, mas o melhor é você mandar Sim, vou alterar tarefas de dia a dia, até sexta-feira. Quem mandar a comunicação pelo Moodle, que eu recebo um e-mail. Então, qualquer problema, qualquer dúvida, podem participar. Estou aqui para tirar dúvidas. E essa questão de exemplos do dia a dia, para não ficar tão longa, já estou passando aqui do tempo que eu tinha combinado com vocês, para trazer essas situações e mostrar para vocês como é que a gente pode estar calculando na HP, certo? Você vê assim, eu vou comprar um carro financiado. Como é que eu calculo isso? Ou eu quero juntar dinheiro para minha aposentadoria. Quanto é que eu vou ter no futuro? Então, são essas respostas que eu vou trazer aqui para vocês no curso, que vocês vão poder saber como calcular e tirar essa dúvida futura, certo? Então, por hoje, a gente finaliza a nossa aula. Façam a leitura. Eu vou disponibilizar os slides e a gravação no Moodle, certo? Sem problema, Samuel. Eu vou finalizar agora e vou disponibilizar o material no Moodle. Assim que eu receber o link, deixo lá postado. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok, pessoal? Então, um abraço a todos. Essa semana é só a atividade de você fazer a leitura, fazer essas atividades que estão atrasadas. Próxima semana eu já coloco mais conteúdo para vocês lá no Moodle, certo? Então, um abraço a todos e vou finalizando aqui nossa gravação. Obrigado, boa noite.